18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você ligado em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando em só pra você mais uma edição do programa 18 horas, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 no ar. 18 horas, ele, Kennedson Paz. E aí, Kennedson? Muito boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. A gente está só começando, vamos ficar por aqui até às 7 horas da noite, meu povo. Mix. Olha, contando sempre com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas, através do nosso WhatsApp. Acione aí, anote e participe conosco. É o 994887592. Exatamente isso. Manda aquele alô pra gente, manda aquela foto, aquela mensagem, sabe? Sim. Participa com a gente aqui no 18 horas, que a sua companhia é fundamental, meu povo. Chama no alô. Anote aí, 994887592 é o WhatsApp do programa 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Prefeito Davi Almeida abre os trabalhos na Câmara e anuncia reajuste da tarifa de ônibus. Novo viaduto e reforma administrativa com a criação de novas secretarias. Reajuste da gasolina em Manaus revolta consumidores e impacta nos preços de produtos e serviços. Homem volta a abrir fogo contra policiais e morre em confronto em Manaus. Justiça decreta prisão temporária de suspeito de matar palestino em Manaus. Agora 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, começando para você mais uma edição do programa 18 horas, hein? Vamos juntos com os destaques de hoje para você. Mix. Começamos assim às 18 horas, o programa está destacando um tema que tem gerado aí grande indignação entre os manauaras. O preço da gasolina comum na capital amazonense é o comentário de hoje. Atingiu aí R$ 7,29 por litro. Tá bem mais cara, colocando Manaus no topo do ranking das capitais com o combustível mais caro do país. É exatamente isso, Carlão. O aumento foi de 4,3% no valor do combustível, que anteriormente era vendido a R$ 6,99. Ocorreu após o reajuste na alíquota do ICMS, que subiu 10 centavos por litro de gasolina e diesel no dia 1º de fevereiro. Olha, o preço alto dos combustíveis, é claro, impacta diretamente o custo dos fretes e dos meios de transporte, resultando, é claro, em aumentos nos preços de produtos essenciais como alimentos e itens importados. Mesmo para quem trabalha em casa, solicitar uma refeição por aplicativo, por exemplo, ficará mais caro devido ao repasse do aumento do frete. Exatamente isso, Carlão. E esse impacto, ele é geral em vários setores da economia. Inclusive a repórter Nathalie Moraes, ela conversou com economistas, também com proprietários de veículos que estão completamente indignados com esse aumento. Muito boa noite, minha amiga Nathalie. Eu quero saber que você fale pra gente o que você conseguiu ouvir dessas pessoas. Elas estavam muito revoltadas, minha amiga. Boa noite, Ken Paz. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Insatisfação total, né, Ken? Mas também não é pra menos, porque o que a gente tá falando? Só nos últimos dias, durante esse fim de semana, a gasolina subiu mais de 30 centavos nos postos de combustíveis aqui da nossa capital, saindo de R$ 6,99 para R$ 7,29. Para algumas pessoas pode não parecer muita coisa, mas 30 centavos por litro, meu amigo, faz muita diferença se a gente for fazer ali aquele colocar cálculo. No lápis ali, né? Exatamente. Se a gente for fazer aquele cálculo rapidozinho ali no fim do mês, a gente sabe que isso pesa e pesa bastante, principalmente para aquelas pessoas que moram, por exemplo, em áreas mais afastadas. Por exemplo, eu conversei com uma funcionária pública que ela mora na zona norte aqui da nossa capital. E aí todos os dias, para ela poder chegar no trabalho, para ela poder chegar ali no ambiente onde ela trabalha, ela percorre mais de 10 quilômetros. E aí tudo isso vai fazer a diferença. É a Eliana Corrêa e ela falou um pouquinho pra gente sobre essa insatisfação com esse aumento aí de 30 centavos no litro da gasolina. Nossa, esse aumento, como diz o outro, veio para acabar, né? Para nós aqui amazonenses, precisamente, onde houve assim a privatização, é difícil, é complicado.
Quer dizer, já era difícil você abastecer teu carro, que todos os dias você tem que sair para trabalhar com gasolina, agora com esse aumento ficou complicado. Aí eu vou ter que abastecer só com etanol, que a gente sabe que não é muito benéfico só ele para o carro. Tá ficando difícil. Será que eu vou ter que agora andar de ônibus? Pelo jeito é a alternativa que está surgindo para o trabalhador. 18 horas. Carlão e Kennedy, a gente ouviu aí a fala da Eliana Correia, ela que é funcionária pública. E o etanol aí que a Eliana falou durante ela falou que vai passar a utilizar, ele também sofreu uma alteração no valor, que para muita gente seria aí uma alternativa para o abastecimento do carro. Ele teve um reajuste ainda maior e sem nenhum tipo de justificativa. Subiu em média 50 centavos aí o litro do etanol, ou seja, se você pensava aí em fazer essa troca, não. Se era mais econômico, ele vou abastecer com etanol porque é mais econômico, né? Naquela ilusão, né, Nathalie? Ilusão que hoje em dia não pode mais ser alimentada porque vai pesar no bolso, né? Não precisa ser nenhum economista, nenhum especialista aí para fazer essa conta e saber que vai ficar mais caro, sim. O etanol subiu aí 50 centavos, elevando aí o preço do litro de R$4,99 para R$5,49. Foi um reajuste de 4,3% no preço do combustível. E aí a gente foi procurar ouvir os motoristas de aplicativo. A gente sabe que para eles, muitas vezes, ali, né, o etanol seria aí uma saída. Mas aí a gente sabe, para quem é motorista, vem aquela coisa, não vou colocar etanol, nossa cidade é muito quente, não vale a pena. Sim, isso acaba influenciando ali, tudo isso acaba influenciando. E aí a gente ouviu o Marvin, né, que trabalha com transporte ele trabalha com transporte alternativo já há bastante tempo aqui na nossa capital. E aí ele falou sobre esse aumento que infelizmente acaba afetando ali a sua renda, que já não é tão boa, e com todos esses aumentos é impossível não repassar para o consumidor e acaba afetando, é claro, a conta ali no finzinho do mês. Vamos conferir aí o que disse o motorista de aplicativo Marvin. É uma situação bem complicada o aumento do combustível, né? Ainda mais para nós que somos motoristas de aplicativo, e esse aumento influencia diretamente no nosso trabalho, né? E tá ficando cada vez mais difícil a gente se adaptar, né, a esses aumentos, a esses ajustes aí. 18 horas. Kennedson, Carlão, a gente ouviu aí a fala do motorista de aplicativo Marvin, e aí todo esse aumento, né, tem uma justificativa. Ainda que nós tenhamos uma refinaria privatizada aqui na nossa capital, eles justificam que tudo isso foi por conta do reajuste de 4,3% no preço do combustível, veio depois do aumento de 10 centavos no valor do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual que acaba ali, né, afetando diretamente os combustíveis. O reajuste de ICMS sobre o imposto passou a vigorar no último sábado, mas o aumento só ocorreu, na verdade começou a vigorar no dia 1º de fevereiro, mas só começou realmente esse aumento que a gente viu em todos os postos, né, de forma sincronizada a partir do último sábado, a partir desse fim de semana. E por conta desse reajuste, é claro que o Procon Amazonas foi às ruas, iniciou uma intensa fiscalização realmente para cobrar, né, o que está acontecendo aqui na nossa capital. Eles estão investigando esse aumento repentino no valor do litro da gasolina e do diesel aqui na nossa capital, e nós conversamos com o Jalil Frache, que destacou aí que toda essa fiscalização tem um objetivo. Eles querem identificar se está ou não tendo um aumento abusivo por parte dos proprietários dos postos de combustíveis aqui na nossa capital. Vamos aí ouvir o que diz o presidente do Procon Amazonas. O meio que o Procon tem é de utilizar a sua fiscalização, seu poder de polícia administrativa e aplicar o auto de infração. É importante a gente destacar que essa luta, eu vou tratar isso até como uma luta, ela é constante nos últimos anos. Eu acho que a população amazonense, ela está vendo isso, ela não aguenta mais, assim como o Procon também não aguenta mais essa injustiça com a população amazonense. Nós estamos fazendo os autos de infração, nós já somamos mais de 10 milhões em multas nesse mercado de combustíveis, e isso não, por si só, não tem sido
suficiente. Então é preciso que a gente crie mecanismos sim e de combater esses abusos. Agora, o que compete a nós como Procon está sendo realizado, que é a fiscalização nos postos, que é a revenda do setor, e a ANP tem fiscalizado as distribuidoras também e a refinaria. A gente tem que ser honesto com a população não pode pagar esse preço alto, e é por isso que nós estamos aqui fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso papel e buscando garantir que a população pague um preço mais baixo. Espero que reduza, pois claramente esse preço ele é abusivo. 18 horas. Kennedson Paes, Carlão, nós acabamos de ouvir aí a fala do Jalil Frasch, ele que é diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas. Durante essas fiscalizações, eles cobraram ainda as notas fiscais dos administradores dos postos para que justifique aí, né, todo esse aumento que vem sendo repassado ao consumidor. Inclusive, a Agência Nacional do Petróleo já foi notificada e se comprometeu a fiscalizar a refinaria, né, a REAN aqui no Amazonas, e todas as distribuidoras aqui do nosso estado. Carlão. Beleza, Nathalie Moraes, agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, na entrevista do dia nós vamos continuar falando sobre o aumento dos combustíveis, e agora nós vamos falar com o vereador Rodrigo Guedes, que está aqui em nossos estúdios. Inclusive, ele denunciou que esse aumento é abusivo. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Carlão, boa noite, Ken, boa noite, Nathalie. Vereador, boa noite a todos. É abusivo, né? Todo mundo percebeu que é abusivo, inclusive o presidente aí do Procon deu uma entrevista agora aí pra gente, o Jalil Frasch. Agora, sempre foi abusivo, sempre teve essa situação de fiscalização, mas nunca acontece nada, vereador. Qual é o problema, hein? Olha só, Carlão, eu posso falar com bastante propriedade sobre esse assunto, e eu falo sem soberba, né? Sem arrogância, mas por ter vivido isso bastante, ter estudado muito, estudei muito sobre isso, principalmente na época que eu estava no Procon. Quando eu estava no Procon Manaus, e aí eu não estou de forma alguma fazendo nenhum demérito a nenhum órgão, mas a gente conseguiu, você é testemunha, Carlão, combater bastante a abusividade dos preços e essa organização criminosa que existe aqui na cidade de Manaus, que é o cartel da gasolina. Inclusive resultou em operações da Polícia Federal. Agora, a gente tem que considerar também, Carlão, que o preço nunca vai ficar congelado, não vai. Isso é uma mercadoria como qualquer outra. O preço da passagem de ônibus, o preço do cafezinho, o preço da carne, ele aumenta, né? Então a gente não pode achar que esse preço vai ficar estacionado. Sim, certo. Né? Agora, o que não pode haver é uma ação claramente abusiva. O que se configura abusividade de preço? Em alguns itens que são itens considerados essenciais, a Lei 1520, ela permite que o poder público, o poder estatal, avalie, seja poder administrativo, o poder executivo ou judiciário, avalie e configure ali qualquer abusividade. Eu vou dar um exemplo aqui: o combustível, a água. Sim. Vamos supor, o gás. Vamos supor, hipoteticamente, teve uma tragédia em alguma cidade, Rio Grande do Sul. Sim, é um caso bem claro, bem, né, claro. Que houve esse abusivo. Aí a água está escassa, a água está escassa para, óbvio, consumo, né? Não, devido à catástrofe que aconteceu. Devido à catástrofe. E aí alguém, para lucrar ali de forma exorbitante, se aproveitando daquele momento, aumenta 300%. Sim. Então, a abusividade, aonde que ela se verifica? Se o comerciante comprou a um preço mais caro, lógico que ele não tem como vender mais barato. A um preço mais barato. E aí tem que ver quem está praticando alguma abusividade. A gente não pode exigir também do comerciante, e no caso é o dono do posto de combustíveis, que ele tenha prejuízo ou que ele não repasse um preço como um restaurante, por exemplo, repassa se ele estiver comprando mais caro. Sim. Afinal, a empresa sobrevive. É uma empresa como qualquer outra. Uhum. E aí tem os custos, outros custos, como salários, como reajuste de salário aos seus trabalhadores, reajuste do IPTU, reajuste da energia, reajuste da água e outros custos também. Sim. Então não vai ficar congelado.
Isso que a gente precisa compreender. Agora, o grande ponto é, neste caso específico que está acontecendo agora na cidade de Manaus, o que se verifica? Primeiro, no dia 1º de fevereiro, passou a valer o reajuste de 9 centavos. 0,09. 9 centavos. Não dá nem 10 centavos sobre o ICMS. Sim. Só que qual é o grande ponto? Como é que os postos pagam o ICMS? É através de algo chamado substitutivo tributário. Eles não pagam para verificação da cobrança do ICMS. A Cefaz faz 2 coletas de preços por mês. Uma no meio do mês, dia 15, e outra no final do mês. Quando ele faz a coleta no dia 15, da média de todos os postos, ele chega a um valor. E sobre esse valor que chegou, por exemplo, era R$ 6,99. O valor médio era R$ 6,99. Então, pelos próximos 15 dias, todos os postos vão pagar ICMS sobre R$ 6,99. Então, essa média foi fechada pela Cefaz ainda no dia 30, 31. E estava, Carlão, sim, a 6,99, por aí, 6,98, 6,97, nessa média. Sim, que todos os a maioria era 6,99. 6,99. Então, a Cefaz vai cobrar. É isso que o cidadão precisa compreender. Não é tão simples de entender, mas eu acho que não é tão complicado também. Ou seja, do dia que a Cefaz fechou, que foi ali 30, 31, até o dia 15 de fevereiro, todos os postos vão pagar ICMS sobre R$ 6,99, não sobre R$ 7,29. Só que eles se aproveitando que todo mundo basicamente vê as notícias. Foi noticiado, né? Que ia haver um aumento. Eles aproveitam ali aquele clamor, aquele clamor de até uma briga política, né? Sim. Aumentaram antes. Esquerda versus direita e tudo mais, e eles aumentaram antes de passar a valer para eles. Isso, inclusive, de combustível que já foi adquirido, já foi armazenado um tempo anterior, né? Se bobear alguns dias atrás. Sim. Então eles estão pagando, eles estão repassando ali um aumento, como se eles já tivessem pagando esse tributo novo. Pagando esse tributo novo a mais, sim, né? Que é 9 centavos a mais sobre o ICMS. E aumentaram 30 centavos, na verdade, 6,99 para 7,29. Então tá tudo errado aí no caso. Tá tudo errado, até porque a refinaria tinha reduzido 24 centavos. Uma série de reduções ali nos últimos dias, meses. Foi até em dezembro, no final de dezembro. Teve uma redução em dezembro e mais uma esse mês agora de fevereiro já. Sim. Então, tem uma redução do preço na refinaria, que é o maior custo do dono do posto. O maior custo do dono do posto não é o frentista, não é a energia, não é o IPTU, é o produto que ele vende, não é? Assim como para o restaurante, o maior custo qual é? É a comida que o restaurante compra para vender. Os insumos. Sim. Os insumos. Agora, qual seria o valor do aumento? Você teria esse valor? Ao invés de 30 centavos como foi, seria quanto? Não, aí a gente tem que compreender também. Engloba vários fatores. Vários fatores. A gente não vai ter essa... muita gente perguntou, inclusive, quando eu estava na época do Procon, quanto deveria ser. Não tem quanto deveria ser. Tem que ser um valor que... dentro dos 9. Assim, não se configure uma abusividade. Sim. Carlão, e acima de tudo, a abusividade, ela se verifica quando todos aumentam de forma linear e simultânea. Porque se tivesse um posto... ou 50% dos postos a 7,29 e 50% dos postos a 7,9, 7,15, 7,12, aí tudo bem. Eu lembro que no início até foi divulgado que o valor do combustível estava R$ 7,09. E a gente até teria comentado em relação a esse valor que já tinha alcançado 10 centavos. Isso, então eles botaram 7,9 primeiro, alguns voltaram atrás, voltou a ser 6,99 e agora eles deram essa lapada de 30 centavos. Só que 30 centavos vezes 988 mil veículos aqui que circulam registrados na cidade de Manaus, faz o cálculo aí. São 100 milhões de litros por mês. Aí calcula 100 milhões de litros vezes 30 centavos. Aí que se configura a abusividade. Aí que cabe ao Procon, a ANP fazer
as fiscalizações e autuações. Agora, vereador, para a gente encerrar, o senhor vai entrar na justiça para sustentar aí, para assustar, no caso, esse aumento? O mais importante agora, até porque a justiça dificilmente ela entra, Carlão, em questão de preços, ela sempre alega, nas vezes que eu já ingressei várias vezes, a questão da lei de mercado, né? Ela não faz essa análise como o PROCON pode fazer, ou a ANP. Mais importante agora, eu vou sim, já formalizei a ANP, PROCON, Ministério Público e Defensoria, mas o mais importante, se você me permitir, um tempinho só, Carlão, eu vou tentar ser o mais breve possível, o PROCON, hoje, o trabalho mais importante que o PROCON pode fazer, ou a ANP, mas não só autuar, é mostrar para a população manauara. Até porque não estou dizendo que acontece, se o posto estiver comprando a um preço muito mais caro, não há nem o que o PROCON questionar. Porque a gente não pode exigir que o posto tenha prejuízo, ou qualquer empresa que seja. Verdade, tem que saber o que está acontecendo. Então, a maior ação que o poder público pode fazer através dos órgãos é dizer, olha, tá aqui, ó, não aumentou nada. Isso você sabe através das notas fiscais. Olha, aumentou 10 centavos, aumentou 3, diminuiu 5, porque lá na nota fiscal é onde está o valor que o posto comprou. Se não teve nenhuma alteração de preço ainda, o que ele está vendendo nos últimos 15 dias, e ele aumentou para 7,29, já está configurada a abusividade. É abrir a caixa preta. Isso não é discurso político, é real. O cidadão manauara tem direito de saber. Até para não ficar, e aí já concluo, se você me permite, Carlão, pois não, essa briga de direita versus esquerda. Sim. Essa briga não ajuda ninguém. O que a gente precisa é de uma transparência, né? Para dizer, olha, a partir do momento da privatização da refinaria, aconteceu isso, isso e isso. Com o aumento dos impostos estaduais e federais, aconteceu isso, isso e isso. A gente vai ter um retrato e aí a gente consegue fazer um juízo de valor quem está sendo vilão aí na história. E isso é importante. Sim. Enquanto o PROCON, e aí eu falo com todo respeito ao Jalil, que é meu amigo, inclusive, ele ficar só PROCON e postos, o cidadão não vai saber o que está acontecendo. Eu estou no escuro, eu sou um vereador. É disso que eu falo. E não tenho informação, não sei quem é o vilão. Se é o posto, se é o imposto, se é o transportador. Se é a distribuidor, se é a refinaria, que eventualmente tem aumentado de forma absurda após a privatização. É sobre isso mesmo que eu falei no início, que a gente não tem esse retorno, né? Mas enfim, vamos esperar, né? É exatamente isso. Muito obrigado, viu, vereador Rodrigo Guedes. Conversamos agora com ele, que está à frente aí dessa denúncia, fez pra gente. Suas considerações finais. Bom, eu faço o pedido aqui, eu sequer tenho um instrumento para descobrir, eu não tenho um poder de polícia, mas eu faço o pedido que PROCON, ANP, Ministério Público, mostre para a sociedade. Tá aqui, ó, tá aqui o gráfico, era tanto, agora tá tanto, os postos estão comprando a tanto, aumentou o valor em tantos % proposto, não aumentou o proposto, porque a partir do momento em que a gente tem a transparência, a gente consegue ver o que está acontecendo. O ruim é o cidadão manauara ficar no escuro, sem saber quem que está sendo o vilão. E aí fica a direita acusando a esquerda acusando a direita, e sabe quem perde? Todo mundo. Nossa. Todo mundo, né? Muito obrigado, vereador Rodrigo Guedes. Obrigado a vocês. Valeu. 6h25, conversamos com o vereador Rodrigo Guedes. Obrigado pela sua presença. 18 horas. Olha lá o prefeito, hein? O prefeito Davi Almeida abriu hoje os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus, lendo a mensagem governamental. Davi anunciou uma série de medidas, inclusive medidas que incluem o aumento do preço da passagem de ônibus, a reforma administrativa e a criação de novas secretarias, a introdução do ponto eletrônico para os servidores e novas obras de infraestrutura para a cidade. O preço da passagem de ônibus foi um dos destaques. Hoje o custo é de R$9, mas os usuários pagam ali apenas R$4,50 e outros R$4,50 são subsidiados pela prefeitura. Segundo o prefeito, o valor para o usuário deve ficar ali agora no valor de R$5. Olha só, o repórter André Meireles acompanhou essa solenidade e também a coletiva do prefeito e tem mais detalhes. Boa noite, André. O que mais o prefeito anunciou hoje?
Boa noite para vocês, boa noite a você ouvinte que nos acompanha aqui na Mix Manaus. Olha, eu estive hoje, durante aí pela manhã, a abertura, onde o prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez um balanço dos resultados no primeiro mandato, que foi de 2020 a 2024. Nesse discurso, ele destacou os avanços nas áreas de saúde, educação, como também o aumento do índice de desenvolvimento da educação básica. O prefeito também anunciou as metas para o próximo mandato. Vamos ouvir. Acho que o melhor para essa cidade ainda está por vir, porque o que nós temos programado, projetado para os próximos 4 anos são políticas públicas de mudanças e transformação na cidade de Manaus. Olha, o prefeito também falou sobre a oferta de 1.500 vagas para creches por ano e que na próxima semana ele já vai anunciar a localização do novo Hospital Municipal Dia e o custo das obras da unidade aí hospitalar que são aí para os cofres públicos. O prefeito destacou ainda a entrega de moradias em parceria com o governo federal e a previsão é de 4.700 unidades que vão ser entregues por ano. Em maio, segundo o prefeito, vão ser entregues 576 unidades habitacionais e um lote residencial no bairro Planejado vai ser entregue em julho. Outras medidas anunciadas estão um parque municipal nos mesmos moldes do Gigante da Floresta e de um aquário com espécies regionais. E também a continuidade do programa Asfalta Manaus, que promete aí alcançar mais de 10 mil ruas que ainda precisam de recapeamento, isso já agora nos próximos meses. O prefeito também disse que nesse ano a prefeitura vai conceder mais 24 mil títulos de terras e também registros de imóveis. E uma das novidades anunciadas pelo prefeito é a implementação de um ponto eletrônico agora que vai ter, segundo ele, para controlar a frequência dos servidores públicos nas secretarias municipais. Esse sistema aí vai ser usado ainda no primeiro semestre deste ano. Já na área de educação, o prefeito lembrou que a educação aqui de Manaus foi do 13º para o 6º lugar nos anos iniciais e do 13º para o 5º lugar agora nos anos finais entre as capitais do país. Ele anunciou que nos próximos anos pretende criar aí mais 6 mil vagas de creches. O prefeito também anunciou a renovação do passe livre estudantil, que a gente inclusive já trouxe aqui essa informação durante a programação do 18 horas na semana passada. O prefeito destacou também que entre suas principais metas está as construções dos hospitais municipais e também da cidade do autista, além de transformar a educação municipal na melhor do Brasil. Ele prometeu ali durante sua fala também manter a saúde como uma das melhores, entregando também moradias e fazendo investimentos ainda mais em infraestrutura e mobilidade urbana. Bora ouvir. Vamos focar muito na construção do hospital municipal, vamos focar na construção da cidade do autista. Nossa meta na educação é chegar ao primeiro lugar em qualidade de ensino a nível do Brasil, manter a primeira posição na área da saúde, entregar os habitacionais, os mais de 4.700 apartamentos que estamos construindo e mais de 3 mil lotes que vamos entregar para a cidade de Manaus, continuar o Asfalta Manaus, levando o asfalto onde não existe, melhorando as estruturas onde já existe, onde precisa de melhorias, melhorar o transporte coletivo a cada dia, renovar a frota 100 ônibus por ano, mais 400 ônibus novos. Com isso a gente renova aí aproximadamente 86% da frota em 8 anos. A gente está acompanhando a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que também ele abordou os desafios enfrentados pela prefeitura nas áreas de segurança pública e também mobilidade urbana. Ele disse que tem buscado alternativas para enfrentar esses problemas, isso com a implementação do sistema de reconhecimento facial para identificar foragidos e também o alargamento de vias principais para melhorar o tráfego na capital, construção de viadutos como essa que vai ter agora, que deve ligar as avenidas do Turismo e também a Max Teixeira. E também a harmonia entre os poderes foi destaque pelo prefeito, prevendo aí um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal, segundo ele, pelo bem da população, adiantando que ainda nesta semana ele vai encaminhar um projeto um projeto de reforma administrativa para apreciação dos vereadores. Bora acompanhar. Até essa semana, eu envio uma mensagem governamental de uma reestruturação, uma reforma administrativa. E dentro dessa reforma administrativa, nós temos aí algumas estruturas que vão ser criadas, outras serão ampliadas, e dessa forma a gente precisa
melhorar as nossas estruturas para melhor servir a população. Então, eu acredito que através do diálogo a gente vai conseguir aprovar aquilo que a gente precisa. Olha, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que a gente estava ouvindo a fala dele, também confirmou que vai haver aí um reajuste na passagem de ônibus. Atualmente é R$ 4,50 e é pretendido aí para R$ 5,00. Só que não tem uma data ainda definida sobre esse reajuste. Entre os demais assuntos abordados pelo prefeito está aí a realização de um novo concurso público da Guarda Municipal que deve ser lançado já no próximo ano, com provavelmente 500 vagas. Ele informou que a cidade do Autista também vai ser construída no bairro São Jorge. Também adiantou que está em tratativas com o governo federal para que o município ocupe aquele prédio antigo da IAPTEC, que fica no centro, aqui na zona sul de Manaus, onde vão ser criadas ali 7 outras secretarias. E o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, também se manifestou sobre como vai atuar na gestão dos trabalhos ali na Casa Legislativa, e ele focou em manter o respeito com a linha de atuação de cada um dos demais parlamentares. Bora ouvir essa fala dele. A Câmara ela é integrada por 41 vereadores, cada um tem a sua forma de exercer o mandato, de saber como conduzir o seu mandato. Eu não tenho o direito e o dever de interferir no exercício do mandato de nenhum colega vereador. Ser presidente da Câmara não me dá o direito de me achar dono desta casa, pelo contrário, nós estamos em uma missão, isso é um cargo temporário e nós iremos cumprir com a maior harmonia possível. Aí a gente conferiu a fala do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, né, falando também, participando aí dessa fala que teve o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciando como vai ser aí o seu mandato para os próximos 4 anos. Na verdade, neste segundo mandato, né? Foram essas ações que foram anunciadas aí durante a leitura de mensagem governamental, que também fazem parte do compromisso da administração municipal, que está alinhada ao desenvolvimento sustentável e à melhoria de qualidade de vida dos manauaras. Isso a gente sabe que não é apenas com foco em resultados concretos, mas principalmente em consolidar Manaus como uma das cidades mais inclusiva, com segurança, modernidade para todos, e a gente vai continuar sim acompanhando os resultados destas promessas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 33 minutos, você é no melhor mix do Brasil. É claro, hein? Quem também esteve na abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores, acompanhando a leitura da mensagem do prefeito Davi Almeida, é claro, Cíntia Blenk, que não ia perder essa, né, Cíntia? Tudo bem, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedson. Não ia perder. Boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Então, a Cíntia tá trazendo aí dos bastidores, hein? As notícias, as informações pra gente aqui no 18 horas. Cíntia, as eleições de 2026 dominaram os bastidores, né? Eleições, já estamos aí praticamente, né? Num ano eletivo, né, Cíntia? A gente tá sempre antecipando isso aí. Conta pra gente aí o que você viu, o que você ouviu, o que você já tá sabendo sobre as eleições de 2026, Cíntia. A gente segue o ritmo deles, né, Carlão? Então, se eles adiantam, a gente tem que correr atrás. Certo. A primeira coisa que indica pra gente 26 é a formação da mesa. Nós não tínhamos ali o governador Wilson Lima, então ele retribuiu a ausência de Davi Almeida na mensagem dele lá na Assembleia. Foi... no caso do Wilson, quem representou Davi Almeida foi o Renato Júnior, vice-prefeito, e no caso hoje foi Tadeu de Souza, ele já tinha até anunciado que iria, né, vice-governador. E também a gente teve Davi Almeida falando... Na verdade, Davi não foi tão cobrado sobre 26 quanto o próprio vice Tadeu de Souza. Mas nós tivemos essas ausências e também nós tivemos Davi Almeida numa casa muito pacífica com ele, né? Ele tem aquela tradição de falar o nome de cada um dos 41 vereadores enquanto fala a mensagem, faz a saudação. E aí inclui nisso o nome dos que fazem oposição. Sim. E esse ano, essa oposição, ela tá maior, né? Nós não temos apenas Rodrigo Guedes, antes Rodrigo e a Mamandel. A Mamandel não está mais na casa, ele é deputado federal, mas agora a gente tem uma nova casa com rostos não tão novos, né? Grande parte dos vereadores foram reeleitos, então ainda assim a gente tem uma oposição maior, pelo menos os que se posicionam de uma forma mais crítica tá maior, mas Davi Almeida tem um time a favor bem grande.
Boa. Agora, Blink, como você falou ainda há pouco, o vice-governador Tadeu de Souza, ele foi bastante assediado ali pelos jornalistas e muitas pessoas acabaram questionando dele. E aí, meu vice-governador, vai vir para a Gov em 2026? Aconteceu mesmo isso? Aconteceu, fui eu que perguntei na coletiva, porque ele estava ali do lado, a gente não perde a oportunidade, né? Fiz pergunta para o prefeito Davi Almeida, ele disse que uma novidade é que ele vai trazer o ponto eletrônico para as secretarias. Eu perguntei se ele mesmo vai bater ponto, ele disse que sim. E aí eu perguntei para Tadeu de Souza, que não teve oportunidade de responder durante a coletiva, mas logo depois ali foi possível perguntar e vamos ouvir o que ele falou. Em relação à tua pergunta sobre participação do pleito 2026, a gente tem um pouco mais de 100 dias que a gente acabou de passar por um forte embate, uma batalha político-partidária e quero crer que ainda a gente está em processo assim, de desintoxicação. Portanto, eu visualizo o pleito 2026 como muito distante e que tem muita coisa assim, para construir, principalmente em relação ao meu partido, né? Fortalecimento do partido em outros municípios do estado do Amazonas, meu trabalho que eu tenho na vice-governadoria. Enfim, eu acho um cenário muito distante para a gente ser enfático e dar uma resposta binária, se sim ou não. Mas se o povo sinalizar que aprova seu nome, o senhor viria? Eu me tornei vice-governador por conta de uma convergência político-partidária e não seria desproposital e nem raro se novamente eu me tornar candidato a governador também numa convergência político-partidária. 18 horas. Nós ouvimos aí o vice-governador do Amazonas dizendo que não seria raro, não seria desproporcional se ele viesse candidato ao governo em 2026. Ele também fala que isso está muito distante, né? Mas no mundo da política não tá não, porque isso está super discutido sim. Já tem até candidato aí já, né? Sem dúvida. E Tadeu não descarta essa possibilidade, viu? Então, o jogo tá sendo jogado, ele tá no jogo, tá valendo e vambora. O prefeito Davi Almeida não falou sobre 26 dessa vez, né? Porque ele já falou tantas vezes. E até agora, quando ele fala, ele diz que apoia o senador Omar Aziz. Mas essa história tem muitas oscilações ao longo desse ano e do ano que vem a gente vai ver o que acontece. A deputada Joana D'Arc admitiu que foi convidada pelo governador Wilson Lima para ser secretária de governo. Procede? Procede. A deputada, ela é esposa, né, de Aldenor Lima, que é vereador. Hoje ele não tomou posse, mas foi para a primeira vez na Casa Legislativa, a primeira mensagem como vereador, e ela estava lá, ela estava ao lado dele, e aí a gente não tem como perder essa pauta. Então questionei, ela falou que o convite foi feito, vamos ouvir. Mas o convite foi feito. O convite foi feito, o governador Wilson Lima conversou comigo na semana passada, depois que ele fez essa leitura lá da mensagem governamental na Assembleia, falou que é para eu tomar a melhor decisão e fez esse convite. Aí, semana passada, a gente focou na mensagem, a mensagem está chegando hoje na Lean, não sei se foi protocolada até o momento que eu estava aqui na cerimônia, e eu vou tomar essa decisão do se eu vou ou não vou, né? Caso não seja a senhora, existe um convite direcionado para o seu marido, o vereador Aldenor Lima? Existe um convite, o governador Wilson Lima quer que seja um espaço, o que ele conversou comigo, que a gente trabalhe a causa animal. Se não for eu poderei de repente ali fazer alguma composição, pode ser o Aldenor, ou pode ser alguma outra pessoa que esteja disposta a cumprir essa missão lá. Tem algum terceiro nome, caso não seja... Difícil, porque eu acho que, e aí não é porque eu me ache que isso seja a melhor de todos, não. Pela história, pela trajetória, por ter que não é uma secretaria que dá para colocar qualquer pessoa, né? A pessoa, no mínimo, ali ela tem que saber lidar com animais. Então, além de trabalhar as políticas públicas, tem que trabalhar. Não tem um terceiro nome. Hoje não tenho na minha cabeça o terceiro nome. Hoje a decisão que eu quero tomar essa semana é se serei ou não. Aí, dependendo disso, eu vou para os próximos passos. Só para finalizar, então, dá para dizer que a senhora decide essa semana. Semana que vem a gente sabe o nome. Com certeza, até porque a secretaria vai ser criada essa semana, eu acredito. Foi pedido regime de urgência, não só dela, mas das outras também. Chega a mensagem hoje, então assim, tem que ser tomada essa semana pelo prazo
da mensagem, né? 18 horas. Ouvimos aí a deputada Joana Dark dizendo que há sim a possibilidade dela assumir essa secretaria, ou ela ou Aldenor. E a parte mais legal do áudio é que ela fala que não consegue pensar em uma terceira pessoa para assumir esse cargo aí da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Essa decisão tem que ser tomada logo, porque a mensagem governamental chegou, então a secretaria existe, né? Passa a existir, então ela precisa ter um comando. Sim. Então não dá tempo de ficar buscando muito nome e tudo mais. Então, provavelmente cai na mão ou da Joana ou do Aldenor. Nas duas situações, isso tem reflexo no parlamento. Vai vir suplente por aí, viu? Sim. É isso. Volto com mais informação pra você amanhã. Valeu, Cíntia. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, fique ligado em 100,7. Daqui a pouquinho o Instituto faz parceria para acelerar startups e gerar oportunidades de 10 mil novos empregos. Detalhes pra você em instantes, na entrevista do dia, na outra. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo pra você, hein? Para amanhã terça-feira. Previsão do tempo. Oi, Carlão. Então, a gente vai falar agora sobre a previsão do tempo de amanhã. Hoje choveu bastante aqui em nossa capital do estado do Amazonas, né, Carlão? Então, muitas pessoas aqui estão curiosas em relação a saber como é que vai ser amanhã, Carlão. Inclusive, a gente tem aqui as informações de amanhã. Deixa eu só atualizar aqui. Nós temos agora aqui a temperatura mínima vai ser de 24 graus e a máxima de 29 graus. A possibilidade de chuva, Carlão, segue a mesma do final de semana. Sim. Mais de 80% de possibilidade de chuva. Com a umidade do ar equivalendo ali de 73% até no máximo 93%. E a gente tem uma quantidade de chuva mais intensa ali por volta de meio-dia até 4 horas da tarde. Então, a previsão ainda é de muita chuva, Carlão. Mix. Olha, o nosso Rio Negro, ele depois de alguns dias parados voltou a subir. Subiu 2 centímetros no sábado, 2 centímetros no domingo e mais 3 centímetros hoje. Com isso, o nível das águas no Porto de Manaus está agora em 22 metros e 29 centímetros. 18 horas. E a Polícia Federal, em ação conjunta com diversos órgãos, destruiu 4 minas subterrâneas de garimpo ilegal em Maués, aqui no interior do Amazonas, e resgatou trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. A operação realizada entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro foi motivada por denúncias de exploração de mão de obra degradante e uso de substâncias altamente tóxicas, como o cianeto, o mercúrio, na extração desse ouro. A ação, ela é um desdobramento da operação Deja Vu e também reforça ali o combate a crimes ambientais e trabalhistas na região, como explica agora a Nathalie Moraes. 4 minas subterrâneas de garimpo ilegal foram destruídas durante a operação da Polícia Federal no município de Maués. Os agentes federais resgataram trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão e também de perigo. As minas de garimpo foram destruídas com os explosivos. A Operação Mineração Obscura 2 foi realizada entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. As informações foram divulgadas durante esse fim de semana, mostrando que a Polícia Federal encontrou uma rede de túneis subterrâneas que gerou danos ambientais avaliados em mais de R$1 bilhão. Em nota, a Polícia Federal disse que esse garimpo, alvo da operação, é um dos mais antigos existentes no Brasil. E esta é a primeira vez que a polícia faz a retirada das pessoas que operavam o garimpo subterrâneo ilegal. A ação é um desdobramento da Operação Deja Vu, realizada na região com um registro de práticas bem semelhantes. A investigação no interior do Amazonas teve início depois de denúncias de exploração de mão de obra degradante e também o uso de cianeto na extração ilegal de ouro. Este é um composto químico tóxico e, em caso de exposição, pode causar até mesmo a morte da pessoa contaminada. No local ainda foi encontrado mercúrio, o metal que é usado também para a mineração e também para separar o ouro do solo.
As equipes do Ministério Público do Trabalho estiveram em campo e constataram que mais de 50 trabalhadores, entre garimpeiros, cozinheiras e gerentes, enfrentavam jornadas exaustivas de trabalho, condições precárias dos locais de trabalho, sem acesso a direitos básicos e também expostos a riscos decorrentes ao uso de substâncias químicas, tóxicas e possíveis desabamentos das estruturas subterrâneas. Os auditores fiscais do trabalho identificaram que a maior parte desses empregados que trabalhavam no garimpo ilegal fugiam ao perceber a aproximação das aeronaves dos agentes públicos. Apenas 4 deles permaneceram e foram resgatados pelos profissionais. O Ministério Público do Trabalho vai procurar propor uma ação civil pública para garantir os direitos trabalhistas e também responsabilizar os financiadores desse garimpo ilegal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora são 6h46 e o nosso entrevistado de hoje é Geraldo Feitosa, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Ele vai falar sobre a parceria estratégica para acelerar startups da Amazônia entre o Instituto e a Venture Hub. Boa noite, Geraldo Feitosa, tudo bem? Boa noite Carlão, boa noite Ken, obrigado por estar aqui com vocês, prazer enorme. Olha só, como vocês, no caso, pretendem acelerar o desenvolvimento das startups aqui na região, especialmente, é claro, aqui no nosso estado, aqui no Amazonas? Nós estamos firmando uma parceria com a Venture Hub. INDT é uma instituição que tem mais de 20 anos lidando com tecnologia. Certo. Fomos Nokia, Microsoft e desde 2017 somos uma instituição independente. Então o nosso forte é desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de projetos. Olá. A Venture Hub é uma aceleradora de negócios. Ela faz a conexão de startups com empresas, com o mercado. Então, a nossa combinação, ela visa exatamente trazer para Manaus, trazer para a região aquilo que o mercado necessita, desenvolver produtos, desenvolver negócios, trazer conhecimento para que a gente possa ter na região mais e mais empresas de base tecnológica. Agora, com certeza, esses investimentos, eles trazem também, para quem tem planejamentos, para quem cria ali esses projetos, tem uma perspectiva muito grande de crescimento, né? Então, como é que essa aliança, ela pode facilitar esses acessos da startup daqui da região a esses recursos e também os incentivos estratégicos? O INDT é credenciado no CAPDA, credenciado no CAT. A Venture Hub é uma aceleradora credenciada no CAPDA, então isso facilita o acesso a recursos incentivados. Um outro ponto importante no acesso a recursos é que o INDT é uma unidade Embrapi. E sendo unidade Embrapi, o INDT dispõe de recursos para investimentos em empresas de base tecnológica. Uma parceria INDT, Embrapi e Sebrae. Eu acho que isso ajuda bastante na financiabilidade de novos negócios. O senhor falou aí em 10 mil empregos diretos e também indiretos aqui na região, e isso aí dentro de 5 anos. Quais serão os setores que serão mais impactados e essas iniciativas aí já tem alguma coisa concreta e que já estão inclusive em andamento que você pode destacar pra gente aqui no 18 horas? Nós temos uma área forte de tecnologia em desenvolvimento. Temos uma área que está cada dia mais agressiva, que é a área de biotecnologia, e o INDT tem uma área de biotecnologia. Então, a geração de negócios, ela vai trazer novos empregos nessas áreas, e é importante a gente destacar que esses empregos serão responsáveis pela geração de vários serviços. Então, uma pesquisa já de algum tempo mostra que o emprego gerado em tecnologia gera 5 novos empregos em serviço. Então, quando a gente fala de 10 mil empregos em tecnologia, eu estou falando de geração de 50 novos empregos em serviço. Agora, isso com certeza expande o mercado de um modo muito exponencial, né? Por exemplo, para quem quer entrar para a área de tecnologia, existe um mercado para isso, existe também empresas que trabalham desenvolvimento de novos projetos, novos produtos. Inclusive, a gente já falou aqui no 18 horas sobre produtos que têm ali a origem da própria Amazônia, alguns produtos reciclados
sustentáveis da Amazônia, produtos que têm ali a sua fundação também de coisas da Amazônia. Então isso é muito interessante para cá, para o norte, né? Extremamente interessante, e é por isso que a parceria do INDT com a Venture Hub vai facilitar o desenvolvimento desses negócios locais, negócios da região, negócios com biotecnologia, que com certeza vão fazer a diferença no nosso mundo, vamos falar assim. Com certeza. Esses 10 mil empregos aí, esses empregados, eles têm que ter algum tipo de especialização? Qual é o perfil do profissional que vocês vão atingir? O profissional pode ser da área de tecnologia da informação, pode ser da área de design, pode ser na área de biotecnologia. Então, estou falando aqui de engenheiros de materiais, bioquímicos, de processos, né? Engenheiro de processos. Então, é uma quantidade muito grande de profissionais que a gente vai precisar e que o mercado já está demandando há algum tempo. Agora é muito interessante você falar sobre mercado, só pra gente finalizar, é que o mercado tá muito grande e tem poucas pessoas se interessando em tecnologia assim, né? A gente precisa chamar mais mulheres, principalmente para tecnologia, chamar mais profissionais e alunos interessados em tecnologia. E a gente faz o possível para demonstrar o quanto a tecnologia é impactante nas nossas vidas. Ok, olha só, para os empreendedores que estão interessados em participar desse movimento aí, quais são os critérios para que uma startup seja acelerada e como eles podem se conectar? Isso é importante, né? Com essa iniciativa aí, quem pode participar? A princípio, toda e qualquer startup pode participar. Certo. A gente tem o maior interesse em mostrar como aquela startup pode se viabilizar, porque o grande segredo é como chegar ao mercado com tecnologia, com conhecimento de mercado e gerando riquezas e principalmente faturamento. Olha, isso aqui é importante para nossa Amazônia. Sim, sim. Obrigado pela entrevista, as suas considerações finais. Eu agradeço muito, eu espero que essa parceria do INDT com a Venture Hub venha contribuir mais ainda para o nosso desenvolvimento regional. A gente precisa gerar empresas de base tecnológica, a gente tem um potencial muito grande aí na área de biotecnologia, na área de tecnologia, as empresas demandam esse conhecimento, então nós estamos abertos a qualquer startup que queira pelo menos fazer essa conexão, entender mais sobre o negócio e, sem dúvida, acelerar. Okay. É o que nós estamos nos propondo a fazer. Muito obrigado. Conversamos com o Geraldo Feitosa, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico INDT. Boa noite. Boa noite, obrigado. Agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Justiça decreta a prisão temporária de suspeitos de assassinar jovens palestinos em Manaus. Robson Silva Nava Júnior é suspeito de matar o jovem Mohamed Ali Ismael e Hamdan Manassara, de 20 anos, na madrugada de sábado, próximo à casa noturna Rocks Club Lounge, no bairro Nossa Senhora das Graças. Agora esse suspeito, Carlão, ele já está sendo procurado pela polícia e chegou a se apresentar espontaneamente, só que ele foi liberado. Agora, além da prisão, as autoridades também solicitam um mandado de busca e apreensão contra ele, a interceptação telefônica também, além disso, a quebra de sigilo de dados para poder aprofundar as investigações. Inclusive, eu acompanhei esse caso de perto, Carlão, com certeza a sociedade palestina que mora aqui no Amazonas está profundamente lamentando por tudo que aconteceu com esta vítima que tinha apenas 20 anos, Carlão. Agora o Mohamed Ali, ele é daqui de Manaus, ele nasceu aqui em Manaus, ele morava na Jordânia com a mãe e as irmãs e veio a Manaus para passar um tempo aqui com o pai dele e com o irmão mais velho. Infelizmente, durante esse período que ele estava por aqui, ele já ia viajar agora na quarta-feira, Carlão. Ele já vai viajar na quarta-feira desta semana, quando infelizmente ele saiu de casa para curtir com os amigos, com os familiares, estava acompanhado de um amigo, outros familiares lá para comemorar o aniversário de um desses primos, quando de repente houve ali um esbarrão acidental em uma pessoa. Dentre elas tinha a pessoa que era o Robson da Silva, e foi a partir daí que a confusão acabou tomando proporções inimagináveis. O grupo lá do Mohamed até chegou a sair do local para evitar um confronto ainda maior, mas infelizmente os suspeitos lá que queriam participar dessa briga acabaram perseguindo ali as vítimas, e no momento em que o Mohamed estava indo a caminho do carro dele, ele acabou sofrendo um golpe fatal na traqueia
o criminoso atingiu ele com uma garrafa de vidro quebrada. Infelizmente, essa perfuração foi fatal, mas ele não foi apenas a única vítima. O irmão de Mohamed também foi atingido por essas lesões. Ele foi atingido com lesões no queixo, aqui bem próximo à traqueia também, e uma outra lesão foi nas costas, um ferimento muito grande que inclusive foi necessário ter pelo menos ali 8 pontos. As vítimas ainda foram ao Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, o Mohamed Ali não resistiu e acabou falecendo. O corpo dele já embarcou para São Paulo, vai ser enviado para a Jordânia e a família agora cobra por justiça, Carlão. Mix. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em queda de 0,13%, cotado a R$ 5,78. O euro também fechou em queda de 0,37%, cotado em R$ 5,96. O Bitcoin terminou essa tarde em queda de 0,04%, cotado a R$ 565.147. E o Bovespa fechou em alta de 0,73% aos 125.524 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Para o nosso giro esportivo de hoje, esse final de semana, o Barezão foi animado. O Manauara venceu o 7 por 3-1 neste domingo no Carlos Amit. Avançou agora para o mata-mata do campeonato, todo mundo feliz. A equipe vai enfrentar o Nacional por uma vaga nas semifinais da competição. Colina 2 vezes e o Wallace marcaram os gols do robô. Já o Astronauta descontou com Vini Ed. Com o gol no último minuto, Carlão, da partida, ali o Manaus ele deixou o São Raimundo de fora das eliminatórias do Barezão em um jogo realizado ontem. Com o resultado de 1-1 entre os times da Colina, o Nacional se classificou para o mata-mata do primeiro turno, junto com o Manauara, como você já disse, Carlão. Sim. E no sábado, o Parintins venceu o Nacional por 1-0 no estádio da Colina e quebrou uma sequência indigesta, inclusive, de 3 derrotas seguidas. Com o resultado, o Parintins chegou aos 3 pontos e é o segundo colocado no grupo, empatado aí com o Princesa, no grupo A, empatado com o Princesa dos Solimões. Mas o Tourão sai na frente por conta do critério de desempate, já que tem uma vitória a mais. E a CPI da manipulação de jogos, Carlão, entra na reta final. O relator da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, já marcou o jogo decisivo. Nesta terça-feira, dia 11, às 3 da tarde, ele vai apresentar o relatório final da investigação, mas não acaba aí. Na quarta-feira, dia 12, no mesmo horário, rola a grande votação do documento, Carlão. Olha só, essa CPI entrou em campo em abril de 2024 com Jorge Cajuru na presidência e desde então vem investigando aí um esquema de jogo sujo do futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Agora, o apito final está perto e a comissão tem até 15 de fevereiro para concluir os trabalhos. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal anunciou a criação de centros integrados de segurança pública e proteção ambiental para enfrentar as facções criminosas nas fronteiras do Brasil. A medida foi divulgada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na primeira reunião do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado. O primeiro centro será em Cruzeiro do Sul, no Acre, próximo à fronteira com o Peru, onde o recém-inaugurado porto de Xangai, financiado pelo governo chinês, traz oportunidades comerciais, mas também pode facilitar o tráfico de drogas. A ideia é exportar para Tabatinga, no Amazonas, e outras regiões estratégicas nas fronteiras com Bolívia, Venezuela, Paraguai e também Argentina. Os centros vão reunir Polícia Federal, Rodoviária Federal, polícias estaduais e órgãos de fiscalização, confirmando que o governo já enxerga a conexão entre o crime organizado e crimes ambientais do Brasil. Agora resta saber se a estrutura e os recursos serão suficientes para enfrentar esse desafio e impedir que o crime continue avançando nas fronteiras do país. 18 horas. 7 em ponto. Boa noite, Ken. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a todos vocês que acompanharam aqui o 18 horas. Com certeza amanhã tem mais, sempre às 18. Boa noite, ouvintes. Você ouviu
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.